boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento pelos canais da Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade na internet. Hoje teremos um momento muito especial, uma palestra com o tema Opções e Caminhos, com a nossa querida irmã Sueli Terezinha Conceição dos Santos. Ela que é palestrante, evangelizadora e coordenadora da área da infância e juventude desta casa. Tenhamos todos momentos de muita harmonia, de muita paz, de muita reflexão. Uma boa palestra. Boa tarde, queridos irmãos. Que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje. E o tema que vamos refletir hoje é sobre as opções e caminhos que temos em nossas vidas. No livro Em Busca da Verdade, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, encontramos que a existência humana pode ser comparada ao curso de um rio que busca o mar. A sua nascente, com aparente insignificância, vai formando singelo curso, que aumenta de volume à medida que recebe a contribuição de seus afluentes, vai vencendo obstáculos, arrastando-os, seguindo a fatalidade que o aguarda, que é o mar, o oceano. Em nossas vidas, as experiências da aprendizagem que ampliam a capacidade interior, nos dão discernimento, conhecimento, constituem afluentes que favorecem o crescimento individual de cada um, à medida que surgem as dificuldades e os problemas que não podem parar o fluxo. A força do seu volume, em forma de amadurecimento psicológico, proporciona a capacidade para superar outros desafios de toda ordem que são encontrados pela existência. Sabemos, queridos irmãos, que o caminhar pela existência proporciona oportunidades de crescimento, que muitas vezes dizemos ser dificuldades. As crises são oportunidades que Deus nos coloca para que possamos refletir, para que possamos pensar e muitas vezes mudar o rumo, mudar o nosso percurso, para buscar o nosso aperfeiçoamento moral. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, os benfeitores nos dizem que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que o espírito adquire o conhecimento. E uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Mas outros só suportam murmurando e, pela falta que incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Estas são as escolhas que nós podemos fazer, porque nós temos o livre-arbítrio, ou seja, a oportunidade de escolher entre o bem e entre o mal. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Ao que os espíritos respondem: pois se tem a liberdade de pensar, tem igualmente de agir. Se assim não fosse, seria uma máquina. Nada então está determinado.
O homem tem a possibilidade de escolha, de escolher, de pensar e de agir. Cada um cabe utilizar da razão e do bom senso para julgar e escolher qual a forma que lhe compete, qual a forma melhor para viver e para agir, tendo consciência de que responderá por todos os seus atos. Todos os dias em nossas vidas nós fizemos escolhas. Escolhemos a roupa que vamos usar, a comida que vamos comer. Escolhemos o que vamos fazer nesse dia. Algumas possibilidades são oferecidas para cada atividade que desenvolvemos. Precisamos fazer todos os esforços para agir sempre no bem, com ética, com responsabilidade, lembrando sempre que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Agindo conforme as leis de Deus, estando em equilíbrio com a natureza, fazendo todas as nossas atividades com amor, tratando bem nossos irmãos, nossos semelhantes, estaremos agindo no bem. Estaremos seguindo o nosso caminho com opção em que nossas escolhas nos levarão para a melhor oportunidade, para o nosso progresso, para o nosso despertamento. No Livro dos Espíritos, ainda, no capítulo 6, em que se fala das escolhas das provas, nas questões 258 e 259, nós encontramos que o espírito tem consciência das coisas que acontecerão durante a vida? Essa é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos. E os espíritos respondem. Ele mesmo escolhe o gênero de provas que quer suportar. É nisso que consiste o livre-arbítrio. Então, escolhe o gênero de provas, mas não a forma, a maneira como vai enfrentá-las. Isso são as escolhas que nós fizemos durante a encarnação, durante a estada nesse plano material. E Kardec ainda pergunta aos espíritos: não é, pois, Deus que impõe as tribulações, as dificuldades como castigo? E a resposta é: nada acontece sem a permissão de Deus, pois é Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Mas Deus deixa ao homem ou ao espírito imortal que está encarnado toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. O caminho do bem e do mal, as portas estão todas abertas. O homem vai escolher qual o caminho que vai seguir. E nos dizem ainda os espíritos: se vier a sucumbir, ainda lhe resta o socorro, pois Deus, como Pai bondoso, justo e bom, deixa livre para recomeçar e para retomar novamente o caminho. Mas é preciso distinguir entre o que é vontade de Deus e o que é escolha do homem. Muitas vezes atribuímos a Deus
atos que foram escolhas nossas, muitas vezes em outras encarnações. Se passamos hoje por dificuldades, por desafios, por crises, quantas vezes nós mesmos escolhemos esse caminho para que pudéssemos despertar, para que pudéssemos progredir. E ainda temos na questão 862 que pessoas existem que nunca logram bom êxito em coisa alguma, que parecem ser perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. É uma pergunta que Kardec faz. E ele diz, não se pode chamar isso de fatalidade? Ao que os espíritos respondem. Muitas vezes é que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência, a resignação. Mas não creias, diz os espíritos, que seja uma fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomaram, com suas inteligências e com suas aptidões. Se fizemos escolhas e não estamos seguindo, às vezes acontece uma crise, uma dificuldade, para que possamos refletir e retomar o caminho, para que possamos buscar aquela orientação do nosso pensamento, do nosso discernimento, do autoconhecimento, para que possamos lembrar de buscar Deus através da oração, da prece e os nossos amigos benfeitores que nos acompanham, nos orientam e que nesse momento, percebendo que estamos a buscar uma solução para o bom caminho, para seguir as nossas decisões, eles nos orientarão, encontrarão uma forma, talvez uma pessoa amiga que chegue até nós e nos oriente, nos diga, talvez uma intuição, um pensamento. Quantas vezes acontece isso conosco? Mas nós podemos sempre lembrar que cada um de nós tem a opção de escolher entre seguir um caminho e seguir um outro determinado caminho. Quantas pessoas passaram por isso? O convite é para todos. Vamos lembrar, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier. Era um simples funcionário público, pouco escolarizado, um médium que dialogava com os espíritos, atendendo às dores do povo, em Minas Gerais. Ele podia ter sido um dos mais ricos escritores do Brasil, se não tivesse assumido essa escolha de fazer o bem, de amar os seus irmãos, de dar o que de graça recebeu, que era a possibilidade, a sua mediunidade para atender, para ouvir os mais necessitados do plano espiritual. Encontramos outras pessoas, como Madre Teresa de Calcutá, como Gandhi, que optaram por viver humildemente para atender seus irmãos necessitados. São escolhas que fizeram para o seu despertamento, para o seu progresso moral. Quantas vezes nós temos as possibilidades também de buscar essa escolha. E podemos perceber agora, nesse período de pandemia, em que nós
Não esperávamos isso com certeza. Ninguém estava preparado, mas percebemos caminhos diferentes que são tomados por muitas pessoas. Enquanto algumas reclamam, ficam deprimidas, outras pessoas percebem oportunidades para buscar aprender um curso novo, para buscar uma nova profissão, para buscar compreender os seus familiares, conviver mais com sua família. São escolhas diferentes para a mesma situação. E neste momento em que estamos vivendo esta pandemia, podemos nos perguntar como queremos sair deste período. O que nós levaremos de conhecimento e de aprendizado para depois, quando nós estivermos novamente em atividades no nosso trabalho, com nossos familiares, com viagens. Que aprendizagem nós tiramos? O que nós fizemos de bom para nós mesmos e para os demais que convivem conosco, para nossos amigos, para nossos irmãos. Fizemos uma boa ação, praticamos a caridade, buscamos ajudar quem necessita, agradecemos por estarmos com saúde. São as perguntas que podemos fazer nesse momento. Encontramos também muitas pessoas que mudaram suas vidas, mudaram suas profissões, reinventaram, redescobriram coisas novas, oportunidades. São as opções. E neste movimento, especialmente os jovens que estão afastados da escola, eles sentem a necessidade, sentem a ausência dos seus amigos, do convívio, das conversas amistosas. Mas muitos deles buscam fazer desse momento uma oportunidade para levar aos demais uma palavra amiga. É o que está acontecendo com a Juventude Espírita do Rio Grande do Sul, que se uniram em um movimento liderado pela Federação Espírita para que virtualmente possibilitassem aos demais jovens, espíritas ou não, a possibilidade de ouvir uma palavra amiga, uma palavra de conforto. Estão estudando temas como a mediunidade, a obsessão, a valorização da vida, autoconhecimento, suicídio. E levando virtualmente estes temas para os demais jovens e seus familiares. Na nossa casa espírita, temos os jovens que estão engajados neste movimento. E como muitos outros jovens de todo o estado. Tivemos nesse sábado um dos programas que foi organizado pela juventude do nosso polo. E temos na nossa casa o Pedro Wildner, um jovem que vai trazer para nós agora um poema, um texto que ele produziu, uma mensagem de carinho, de fraternidade e de esperança que vai deixar para cada um de nós. Nossa vida é feita de escolhas e caminhos. Cabe a nós decidirmos se iremos seguir pelo caminho do bem ou pelo do mal.
Nossas atitudes e pensamentos influenciam a nossa evolução, tanto quanto podem nos abalar por ter errado ou por ter se deixado levar. Acho que todos temos oportunidades, e somos nós que protagonizamos e lideramos as nossas decisões e meios de pensar e opinar. E mesmo que sigamos por um caminho de tristeza, ainda há esperança de recuperação, pois sabemos que tudo é passageiro, por mais que pareça difícil e infinito, com carinho e boas escolhas, podemos melhorar. Obrigada, Pedro, por esta linda mensagem de amor e de esperança para todos nós. Nenhuma conquista é simples ou fácil, nenhum sonho é alcançado sem esforços, sem dedicação e sem, muitas vezes, renúncias. Somos o resultado das escolhas que realizamos. Assim, se percebermos que há algo que podemos melhorar, utilizemos o tempo que ainda dispomos para isso. Se concluirmos que os caminhos pelos quais transitamos não são os mais adequados, retifiquemos os nossos próprios passos. Teremos sempre a chance de corrigir nossos planos, reformular opções, refazer estradas em algum ponto que nos equivocamos. O nosso esforço em favor do progresso moral deve ser um exercício diário, lembrando sempre que o ser humano é algo maior que as expressões exteriores, os êxitos momentâneos, e constitui-se de toda a história de insucessos, de vitórias, de alegrias, de tristeza, que produz o equilíbrio e que dá segurança para nos mantermos no rumo certo. Quantas vezes pensamos em desistir, estamos desanimados, mas uma ocorrência, um acontecimento faz com que pensamos melhor e voltemos nosso caminho, olhando em outra direção, tendo um outro olhar, e podemos perceber um caminho novo que podemos seguir. E ao passar o tempo, lembrando deste momento, percebemos que as dificuldades não eram tão grandes assim. Sempre temos opções, temos escolhas. E se não a temos, podemos buscar na meditação, na oração, o contato com nossos espíritos protetores. Podemos buscar em uma leitura de um livro, principalmente um livro espírita, que traz mensagens que nos orientam, nos dão segurança, pois falam da fé no futuro, de que nós estamos nesta encarnação, buscando melhorar, buscando progredir, tendo esse entendimento, tendo a fé em Deus, venceremos todos os obstáculos. Temos a liberdade de escolha, mas temos que lembrar sempre que a liberdade com Jesus é a opção que deveremos fazer. Não estamos proibidos da distração, do esporte, de namorar, de casar, de formar família, de optar por uma boa profissão, de ter nosso emprego, ganhar nosso dinheiro, ganhar muito dinheiro até. Mas que tudo isso seja fruto de nossa escolha, fruto de nossa opção, e que esteja clareado pela luz do Cristo. Somente a partir disso, a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus nos proporciona,
é que conseguiremos fazer escolhas positivas, escolhas para sempre, escolhas para o bem. É, portanto, meus irmãos, inadiável o dever de prosseguir, o dever de continuar no compromisso com a nossa programação reencarnatória, sobre qualquer custo, seja qual for a circunstância que se apresente. E o convite que temos agora, para que tenhamos fé e esperança, vem desses jovens da nossa casa espírita, a Ana Júlia, o Eduardo e a Júlia, interpretando o poema escrito pelo Eduardo Oliveira. Entre as cinzas que comportam a mente, entre a solidão e o vazio que fazem parte da sua vida, entre a rotina angustiante que se torna cada vez mais corrida, entre o mundo cruel que você acredita, entre as pessoas más onde o ódio habita, entre a morte inevitável, entre a injustiça que cansa, por incrível que pareça, ainda há esperança. Nesse planeta coberto por sangue, guerra e vingança, acredita em mim, ainda há esperança. Os pássaros cantam, os rios correm, a flora nasce, cresce e encanta. Por isso, se não for pedir muito, não perca a esperança. Os seres amam, as chamas da ternura inflamam, o fogo da paixão arde entre as nações que há anos constroem sua herança. Por isso lhe peço, não perca a esperança. As estrelas brilham, os olhos se fitam, e o existir se torna uma dança. Por isso eu suplico, não perca a esperança. O sol aquece os dias, ilumina almas desaquecidas, transformando-nos em reféns da sua bonança. E ele é uma prova de que ainda há esperança entre as trevas que consomem e o abraço que traz segurança. Todos eles são uma forma de mostrar que ainda há esperança. Valorize tudo ao seu redor. Não tenha medo, mas sim perseverança. Ame acima de tudo a vida. Não se torne mais uma lembrança, pois ainda há esperança. Após essa linda mensagem, cabe a você, meu irmão, cabe a você, minha irmã, cabe a cada um de nós fazer opções inteligentes, escolhas nobres para seguir o nosso caminho. Lembrar que Jesus Cristo poderia ter ficado no domínio das estrelas, entre os beijos dos astros, pois já era um espírito puro. No entanto, optou por descer à terra e atender a humanidade carente de amor, e nos deixou os seus ensinos como roteiro deste amor para nossas vidas. Não esqueçamos disso, de seguir Jesus, buscar nos seus ensinos os exemplos para a nossa vida, que possamos ter Jesus em nosso coração, em todos os dias, naqueles momentos felizes e naqueles momentos em que nos encontramos tristes,
achando que não temos saída, que possamos buscar na prece, na oração sincera, o contato com esse irmão maior que é Jesus. Muito obrigado, Sueli. Obrigado também aos jovens que te acompanharam nessa tarefa de hoje, pela mensagem de esperança e de coragem. E convidamos agora a todos que nos acompanham para a nossa prece. E convidamos que todos cerrem os olhos, elevem o pensamento. E então, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai, de infinita bondade, pela oportunidade que temos de renascer e aprender. Vamos agradecer a Jesus, o nosso Mestre querido, o nosso irmão de todas as horas, por estar conosco, por nos oferecer o seu amor. Vamos agradecer aos espíritos amigos que nos acompanham em todos os momentos. E vamos pedir que nos amparem nos momentos mais difíceis, especialmente naqueles momentos em que os nossos próprios pensamentos são deletérios, são destrutivos e doentios. Rogamos o amparo para seguirmos no caminho do bem, estendendo a mão àquele que sofre como nós, oferecendo o pão, oferecendo o consolo, o carinho. Espíritos queridos, nos ajudem sempre para que a esperança seja o nosso caminho, para que a fé seja a nossa fortaleza e a evolução o nosso destino. Tenhamos todos uma semana de muita paz, muita harmonia e esperança. Que assim seja.